Bom dia, uma excelente quinta-feira para todos vocês. Sejam bem-vindos. Hoje é dia 31 de outubro de 2019, Halloween, né, gente? Para quem acredita, para quem gosta dessa brincadeira, Estados Unidos inteiro está em função disso e aqui no Brasil tem muitos lugares que aproveitam para fazer a brincadeira. Então, se você gosta, é adepto da brincadeira, aproveite porque hoje é o dia, o famoso Dia das Bruxas. As bruxas estão soltas. E olha, hoje você vai aprender a fazer uma maionese, lemon pepper e molho de mostarda e mel. Tudo isso para rechear o delicioso sanduíche de Alan DeMarco, chefe de cozinha que estará conosco. E eu já estou salivando porque o sanduíche dele é delicioso. E aí você vai aprender a fazer esse recheio com essa maionese, gente. Fala pra mim, deliciosa, não é? E também nós vamos conversar com a psicóloga e psicopedagoga chamada Alessandra Florentino, ela já esteve aqui no nosso programa e ela vai falar sobre um tema que muitas vezes é difícil de falar, a dor do luto, como lidar com esse momento, principalmente quando você tem criança em casa, como abordar esse tema, como explicar para aquela criança que aquela pessoa que ela tanto ama foi-se embora. Então já nós vamos conversar com a Alessandra sobre esse tema, porque agora chegou a hora de você aprender a fazer essa maionese lemon pepper e mostarda de mel, é isso? Molho de mostarda e mel. Olha o resultado no sanduíche, gente. Oh, maravilha, hein, Alan? Já vou almoçar aqui, tá vendo? Tudo bem? Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O que você trouxe aqui? Bom, hoje a gente vai fazer uma bela de uma bagunça aqui, mas uma bagunça Eu vou organizada. pegar uma batatinha aqui que eu tô com fome. Aqui a gente vai primeiro demonstrar pra você a maionese de lemon pepper, tá? Maionese de lemon pepper é aquela maionese artesanal que tem em todas as hamburguerias. Aqui a gente já tem uma preparação da base. A lemon pepper é apenas mais uma saborizada, mas você pode fazer ela com gorgonzola, você pode fazer ela com defumação, você pode fazer ela de o que você quiser. Tem gente que está fazendo hoje de manga. Manga? É. Nossa, eu adoro misturar salgado com fruta. Então hoje a gente vai explicar aqui um pouquinho melhor, primeiro da maionese e depois do molho de mostarda e mel. Muito bem. Tá Vamos bom? lá então? Então vamos lá. Para fazer a maionese, a gente vai precisar de um ovo, certo? Ovo, Óleo, mostarda. A mostarda pode ser qualquer uma ou tem que ser aquela de Dijon? Dijon vai ficar melhor. Melhor. Mas utilize um pouco menos porque ela é mais forte. É mais forte, mas Tá. pode ser qualquer uma? Isso, qualquer uma. Tá. Aí a gente vai precisar de meio suco de limão, tá? Ah, meio suco. Isso, para trazer o ácido. Ou Tem que ser esse limão verde ou pode ser siciliano? siciliano, ele fica mais suave. Mais suave. Talvez você tenha que utilizar mais, Tá. tá? Ou também pode usar uma colher de café de vinagre. É só para trazer acidez. Aquele vinagre de maçã? Isso, exato. Tá. E sal a gosto, tá? Ok. Tudo aqui nessa maionese a gente trabalha 1 para 1 praticamente, tá? Então, um ovo, meio suco, uma colher de sopa de mostarda. O óleo é 250 ml. Óleo que você disse, qual tipo de óleo? O óleo pode ser ou de canola, né? Ou, na verdade, se você tiver um óleo qualquer na sua casa, você pode fazer. Até com azeite dá pra fazer. É que o azeite você vai gastar um pouquinho mais. Mas dá pra fazer com azeite, é só pra fazer a emulsão mesmo. Entendi. O pessoal tem usado bastante óleo de coco. Você é a favor do óleo de coco nessa mistura ou não? Nessa mistura aqui não, porque quando a gente fala de hambúrguer, light. quando a gente fala de hambúrguer não é muito light, né? Mas também aí vai do gosto da pessoa. Entendi. Né? Então aqui a gente já tem ela preparada. Eu até vou falar pra você que tá com fome, se você quiser experimentar uma batatinha. Posso experimentar? Essa daí é só a base, tá? Tá. Deixa eu ver aqui, ó. Só a base aqui, olha a corzinha dela, ó. Essa é a base. Agora você mesmo, aqui a gente tem. Eu? Isso. É que assim, a gente tá ensinando pro pessoal de casa, não tá? Então, o pessoal de casa tem que saber que é muito simples fazer. É muito simples fazer. Então, a gente fez a base, a gente vai temperar com lemon pepper. O que tem na base? Na base tem o ovo, meio suco de limão, 250 ml de mostarda e 250 ml de óleo. Ok, tá bom. E sal a gosto, tá? Bom. Agora, a gente vai pegar um pouquinho assim mesmo, jogar aqui por cima, ó. O que é isso daí? Lemon pepper. Aqui nessa mistura que cheirinho bom. Tem pimenta branca, pimenta preta, pimenta vermelha, cúrcuma, raspa de limão siciliano. Então tem bastante coisa aí.
pega um garfinho aqui Um garfinho. e bora mexer. E bora mexer. Aí, ó. Gente, como eu tô chique, hein? Aprendendo a fazer eu mesma, olha. É muito simples. É que depois que eu aprendi a fazer maionese, eu nunca mais comprei maionese. Porque é 5 minutos. É fácil, É. né? O problema da maionese é um só, Isa. Maionese é cara, gente, dependendo do modelo que você quer. O problema da maionese é o ponto, tá? Então, uma dica aí pra galera de Pronto, casa. já mexi. Já mexeu? Já. Então experimenta pra ver se mudou agora. Deixa eu ver. Meu Deus do céu, com a fome que eu tô, hein? Tinha hora melhor pra chegar. Aqui, ó. Melhorou muito. Exatamente. É só pra gente dar aquela saborizada na maionese. Uma dica legal pra maionese, pra chegar no ponto certo, porque que acontece? Você vai jogando óleo conforme você vai batendo no liquidificador, certo? Certo. Então, uma dica legal. Deixa o óleo 1 hora na geladeira. Ah, tem que deixar antes de fazer a maionese, 1 hora o óleo dentro da geladeira. Exato, porque se você deixar 1 hora antes, ele pega o ponto mais rápido, Ah. entendeu? Começa no liquidificador, vai jogando a fio, ele vai começar, aí você vai olhando no meinho, vai estar tipo um vulcãozinho assim, né? Aí você vai jogando, ele vai pegando, fazendo a emulsão, aí você aumenta um pouquinho pro 3, aí ele vai pegando ponto. Gente, tá delicioso. Meu Deus do céu. Essa é a maionese de lemon pepper. Maravilhoso, Muito simples e gente. fácil. Maravilhoso. Tá? Agora aqui, o que a gente tem ainda pra você cozinhar um pouquinho mais hoje, tá bom? Pode falar que enquanto você fala, eu tô comendo é tudo. A gente tem um hambúrguer que a gente trabalha na nossa casa, que é um hambúrguer muito bacana, que sai muito. Qual é? Pão de cacau, carne, gorgonzola, rúcula e molho de mostarda e mel. O gorgonzola fica muito forte. Não por conta do molho de mostarda e mel, que quebra Dá uma quebrada. junto com o pão de cacau. Né? Que ele não é o pão australiano. O pão australiano vai em mel. Como a gente já tem mel no ingrediente, então a gente tirou e colocou cacau. Entendi. Tá? Tá. Então, para fazer esse molhinho, aqui tem mais ou menos aqui o mesmo tanto de... Aqui é um mel, tá? E aqui a gente tem mostarda. Tá, você vai misturar. A gente vai misturar aqui. Vamos Tá. abrir aqui. Eu adoro tudo que vai mostarda e mel. Lá em casa, você sabe que às vezes se deixar, eu como uma travessa desse tamanho de salada se eu fizer o molho certo, que inclui mostarda, pimenta, mel. Eu adoro, Sim. adoro. Eu não gostava muito, mas depois que eu fui Eu gosto. estudar um pouquinho, aí eu comecei a gostar. Eu gosto de verdade. Aqui, mais ou menos, a gente tem umas 200 gramas de mostarda e uns 200 ml de mel. Tá, mesma medida para mostarda Isso, e com é a mel. mesma, porque eles estão em pontos opostos, né? Tá. Ácido com doce. Então é a mesma coisa. Bora mexer? Ah, ele quer que eu mexa. Vamos lá. Olha lá, mostarda com mel aqui, olha. Misturando o molhinho para colocar no sanduíche. Olha aqui, ó. Rapidinho, hein, gente? Ó. Pronto. Tá pronto. Vamos ver. Aí, ó. É isso aí. Aí, pra dar um requinte aí na receita, quem quiser fazer, o que a gente faz? Isso daqui são grãos de mostarda. Ah, isso é tá? bom demais. Então, a gente vai... Isso daqui é pra deixar bonitinho e também se o cara der uma mordidinha, ele sente aquele frescor da mostarda. Pode Ótimo. mexer um pouquinho. Ó, e fica bonito também a aparência, né? No sanduíche, né? Olha aqui. Se você quiser agora experimentar com a sua batatinha, mas ele tá Óbvio. lá dentro do hambúrguer Eu vou também. experimentar também, quer ver? Ó, vamos lá. Batatinha. Cadê você? Aqui. Aqui. Bom. É bom, né? Esse molho é o ingrediente principal do nosso Gorgon Burger. Você coloca o molho mostarda e mel, de mostarda e mel, e agrega com a maionese de lemon pepper, é isso? Não, a maionese de lemon pepper quase sempre ela vai só com a batata. Porque o que acontece? A maionese, a base dela é óleo. Já tô querendo colocar tudo no mesmo Não, lugar. é óleo. Quando muita hamburgueria que você vai, ou qualquer lugar que você vai comer o hambúrguer, quando a maionese está dentro, escapa o hambúrguer. É verdade. Por quê? Porque o óleo esquenta que tá na maionese e aí escapa. Aí não é entendeu? legal. Aí não é legal. Aqui não vai escapar. Não, aí não vai escapar porque aí é Qual é só o crescimento molho. esse? O que você quiser. É igual? É igual. Vamos lá então. Olha, gente, que lindo. Chega perto, ó. Olha que delícia. Meu Senhor do céu. Vamos lá, Isabelle. Ô, meu pai. Olha aqui.
maravilhoso. Aí você pega uma batatinha, ó. Dá uma chuchadinha aqui. Isso aqui, Isa, é muito simples de fazer em casa, principalmente esse molho de mostarda e mel, né? Muita gente me pergunta, eu vendo o molho. Vou até pôr Mas mais mostarda e mel aqui, ó. É muito simples de fazer, Ó. entendeu? Você faz esse molhinho aí, 2 minutinhos, bateu no garfo, tá Vou pronto. pôr rúcula. Esse molho de mostarda Olha e eu mel. aqui. Olha. Esse molho de mostarda e mel, ele pode agregar também com filé de frango, quem tá mais, né? Mais light. Mas Não, fica à vontade. Pode comer tudo. A gente tá aqui pra isso, pra você se deliciar. Passa seus contatos enquanto eu como, pelo amor de Deus. Gente, a gente tá no Instagram, tá bom? Nosso Instagram é burger_in_house, tá bom? Posso falar o endereço também? Claro. Avenida Itamaraty, 1793, em Santo André. Funciona quais dias? Domingo, terça, quarta e quinta, a gente funciona das 18 às 22. Sábado, das 18 às 23. Desculpa, sábado das 18 às 23h30 e sexta, das 18 às 23. Você faz festa também? Fazemos festa também. Na verdade, a gente começou como festa, né? A Burger In House começou como festa, por isso que ela tem esse nome. E hoje em dia a gente faz um pouco menos de festa, porque o nosso foco tá tudo lá. Mas quem quiser é só chamar que a gente faz festa aqui, não tem problema nenhum. Tem um número mínimo? Número mínimo de 30 pessoas. 30 pessoas. Maravilhoso, gente. E o que ele falou é verdade. Tem lugares que você vai que tem a maionese no meio do sanduíche, quando você vai pegar, tuf, Exato. some a carne. Exato. Vai parar em outro lugar, a carne e o frango, não é? Exato. Agora aqui no caso tá bem grudadinho, olha. Em nenhum momento ele tentou escapar, viu? Tá aqui o sanduíche, ó. É bom. E esse hambúrguer aí, ele tá sendo... Ele ficou bem equilibrado, entendeu? Porque ele tem o doce com salgado, mas ele não é tão doce nem tão salgado, entendeu? Eu adoro esse tipo de comida que mistura o salgado com doce. Tá bom. Da próxima vez que eu vier aqui, eu quero que você já faça uma maionese pra mim. Você viu, gente? Acho que eu aprendi direito, né? Amei, vou continuar a comer aqui. Deixa eu despedir dele. Obrigada, Valeu, Alan. Isa. Sucesso, Obrigado. viu? Obrigado. Muito obrigada. Obrigado Obrigada você. mesmo. Gente, tá delicioso, viu? Segue o moço lá no Instagram qualquer. Burger_in_house. Nossa, quanto underline, hein, menino? É, porque tem muito, né? Benza a Deus. Mas é esse daí que tá aqui na tela, viu? Segue aqui, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo, vou terminar meu sanduíche e já a gente volta. A dor do luto é inevitável, gente. Todos nós já perdemos alguém que a gente ame, né? E muitas vezes a gente não sabe como lidar nesse momento, principalmente quando alguém muito próximo da gente. E é sobre isso que nós vamos conversar com a psicóloga e psicopedagoga Alessandra Florentino. Eu já quero aproveitar e incluir as crianças nesse bate-papo, né, Ale? Obrigada por ter vindo, Obrigada, viu? eu que agradeço a oportunidade. E agora a barriguinha já está aparecendo, Sim, né? agora já está mais visível. É menina ou menino? Menina, é a Melissa. Tá Estamos com na metade do caminho. cara de menina. Não tá com carinha de menina? Hã? Obrigada por ter vindo, viu? O que você acha que deve ser falado ou não nesse momento? Tá. Isa, é um tema humano, como você mesma disse, né? Ninguém escapa de passar por uma dor dessas. Não. A primeira coisa, Isa, eu acho que é importante a gente ter consciência de que o luto ou falar sobre a morte em si não deveria ser um tema proibido dentro de casa, porque na hora que acontece, na maioria das vezes, as pessoas estão extremamente despreparadas para conversarem entre elas e tomarem, às vezes, decisões importantes e até mesmo para comunicar uma criança, né, de que alguma coisa muito triste aconteceu com alguém que ela ama e tudo mais. Então, claro, não é um tema muito agradável, não é algo para a gente conversar todo sábado à noite comendo pizza, mas a gente sempre orienta a importância de não ter isso como um tema proibido dentro de casa. Como um tabu. Exatamente, Tá. como um tabu. Tendo acontecido, a gente tem alguns caminhos para lidar. Quais são eles? Então, quando o familiar perde um ente querido, esse luto vai ser vivido por fases.
Conforme a fase, é importante que essa pessoa seja orientada ou encaminhada para um acompanhamento, de forma que ela possa compreender e aceitar essa dor, aceitar a vivência dessa experiência. Quando a gente precisa lidar no sentido de contar, comunicar alguém para dar mesmo a notícia, a gente vai tentar conduzir a situação de uma forma que a pessoa tenha aceitação do que aconteceu. Com a criança, não adianta contar assim uma historinha, né? Tentar inventar alguma coisa, tentar tornar a situação completamente lúdica, porque a criança tem muito mais percepção do que está acontecendo do que a gente imagina. Então, os caminhos são sempre trazer a pessoa para a lucidez, independente se for adulto ou criança, quem quer que esteja lidando com isso, ficar atento aos estágios do luto, porque isso é vivido de formas diferentes, e, se necessário, buscar encaminhamento. Entendi. Agora, você está falando de criança e muitos adultos têm o hábito de falar, a vovó virou estrelinha, ou, enfim, fala da pessoa como se ela fosse virar estrelinha. Você acha isso certo? Então, é bem comum. Não te digo assim que é assim certo ou errado, pode ser uma maneira simbólica assim de falar da estrelinha, para dizer que o contato agora é com um outro universo, né? Pode sim, a gente pode sim falar dessa estrelinha de uma maneira simbólica. Entendi. Mas é importante que a criança entenda o que aconteceu, né? Vovó estava doente, ou vovó teve um mal-estar súbito, né? Aconteceu uma coisa que deixou a vovó muito ruim. Não pôde ser curada a tempo. Assim, a gente procura dizer exatamente o que aconteceu. Claro, né? Tendo o bom senso de poupar a criança de certos detalhes. Entendi. E aí, depois disso, vovó foi com o papai do céu, vovó foi morar no céu e vovó virou uma estrelinha. Não se pula contar que houve a morte. Entendi. Entende? Agora, muitas pessoas, quando perdem entes queridos, ficam tão nervosos, tão abalados, que no velório já começa a ter atitudes, de certa forma, inadequadas. Atitudes que não condiz com o ambiente e o momento que aquela pessoa está vivendo. Mas não digo isso como forma de julgamento, digo isso como forma de cada um demonstrar a dor do seu jeito. O que não deve ser falado de jeito nenhum nesse momento? Olha, Isa, isso que você está dizendo é muito comum, é uma característica completamente humana e, inclusive, é uma das fases do luto, que é justamente a fase inicial, que é a fase da negação. Eu não quero, inconscientemente, né, entrar em contato com esta dor, isso me fere, eu não aceito o que aconteceu, então eu vou fazer uma piada, ou eu vou ficar ali naquele momento que seria assim, não quero lidar com a realidade. Exato, né? É bem um momento de negação mesmo da dor. Então, a pessoa de repente está ali no momento em que os familiares precisam de um certo respeito, de um certo zelo, de uma certa privacidade. E aí são comentários assim desnecessários, comentários assim que às vezes fazem piadas, às vezes as pessoas não percebem e começam a contar tragédia em cima de tragédia. Então vamos pegar aqui um exemplo, alguém que morreu baleado e aí está lá no luto, está lá no velório, aí começa todo mundo a contar histórias que ouviram ou que acompanharam de alguém que morreu do mesmo jeito ou ainda pior. E aí fica ali alimentando aquela energia que fica pesada para o ambiente e os familiares, já tendo que lidar com a própria dor, precisam suportar ali aquelas atitudes que estão descontextualizadas. Agora, uma outra coisa também é o tempo do luto, né? Você já falou aqui algumas vezes que nós somos humanos, que cada um tem o seu tempo, mas enfim... Existe um tempo que a gente pode considerar luto e a partir daquele momento a gente pode entrar em um tipo de doença, né? Uma depressão, enfim. Assim, se a gente pensa que cada pessoa vai experienciar de um jeito e o que a gente leva em conta é a capacidade de elaboração da experiência de cada um, que é, no caso, a elaboração da vivência do luto. Então, algumas pessoas, quando elas têm um sentido de orientação, de um olhar para a vida mais simbólico ou mais conectado com outras linguagens
mais espiritualistas, por exemplo, elas têm um caminho de elaboração mais tranquilo e, de repente, num processo assim, vai assim, de meses a 1 ano, e a gente considera mais ou menos assim, 1 ano para a pessoa passar por todo um ciclo de vivência, na ausência, né, lidando com aquela perda, e aí depois mais 1 ano para ela passar já consciente de que aquele ser que ela ama não está mais presente. Então a gente pode considerar 2 anos, é A isso? gente considera mais ou menos 2 anos para a pessoa que está lidando com isso de uma maneira mais saudável, né? Aquela pessoa que consegue elaborar com mais aceitação, com mais compreensão e que consegue ter um olhar em que, paralelo à dor, existe um entendimento do que aconteceu no que diz respeito à dor de todos os envolvidos. Entendi. Quando a pessoa vai passar pelo luto de uma maneira muito contrariada, com muita negação, o luto tem essas etapas, né? A negação, a raiva, a culpa, o medo de estar sem aquela pessoa. Depois a pessoa tenta fazer algum tipo de barganha com Deus. Depois ela entra em alguns sintomas da tristeza profunda, que podem até mesmo levar à depressão. E aí só depois que ela consegue elaborar e aceitar. Então, esse processo já é muito mais longo e ele, às vezes, pode levar mais de 5 anos. Ou seja, tem que ficar atento, após os 2 primeiros anos, a forma como você vai lidar com a perda desse ente querido. Exato. Por isso que existem vários encaminhamentos sociais, né? Então, por exemplo, para mães que perdem filhos, para mães que perdem familiares por conta de crimes, de uso de drogas, né? Existem muitos grupos de apoio. É o que a gente chama que não é uma morte natural, né? O natural seria a questão da idade ou alguma doença que a pessoa já vem sofrendo há algum tempo. Sim, e você sabe que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Agora, eu acho que quando ocorre um falecimento brutal e inesperado, eu acho que a dor, muitas vezes, é muito mais forte, não caracterizando a dor de quem perde um ente querido, né? Sim, claro. Mas, assim, eu acho que é uma coisa inesperada, pega você de surpresa. E aí, né? naturalmente, torna a aceitação muito mais complexa, né? O processo, naturalmente, se torna mais longo. Os grupos de apoio acabam ajudando muito nisso. Por exemplo, você me fez lembrar, às vezes as pessoas estão já participando de grupos de apoio enquanto elas estão auxiliando os familiares que estão em câncer terminal, em doenças terminais, ou seja, elas já vão se preparando porque aquela morte é esperada, infelizmente, né? Não há nada que a gente possa fazer para evitar. E dentro do grupo de apoio, existe um processo de facilitação dessas etapas do luto, para que sempre a gente possa trazer o momento da aceitação para mais perto, né? Ou seja, a gente tem que aceitar. Muitas vezes é difícil, né, gente? É fácil falar aqui, né? Mas às vezes pega a gente, como dizer minha avó, de calça curta. Mas sabe o que eu posso dizer, Isa, para acrescentar na sua fala? Que muitas vezes o que mais dificulta a aceitação é a própria negação da pessoa, não somente em aprender a lidar com a ausência de alguém que ela ama, mas sim de buscar encontrar um novo sentido para a própria vida. Entendi. Isso, muitas vezes, dificulta mais o processo do que a lacuna daquela pessoa que está faltando no coração, entende? Enquanto elaboração psíquica, ajudar a pessoa a se encaminhar para um outro sentido de vida, isso seria extremamente transformador e importante para ela. E existe ainda uma negação nesse sentido, isso dificulta. Uma terapia talvez possa ajudar também, né? Ajuda, e esses trabalhos de grupo também têm um grande valor, porque ali na experiência em grupo, a pessoa vai ter acesso não só à orientação, mas como o apoio, né? O grupo todo se abraça, o grupo está cada um ali vivendo o seu momento e os seus porquês, e aquilo é muito fortalecedor para todos. Imagino. Obrigada, Alessandra, obrigada por compartilhar conosco. É um tema difícil muitas vezes de falar, mas necessário. E assim, eu cresci numa família que desde cedo me levou em velório, me levou em enterro. E eu faço isso com meu filho, óbvio que eu não vou expor ele, né? Claro. Mas eu faço questão, se alguém da família, como já aconteceu infelizmente, venha a falecer,
Eu levei ele no velório, só não fiz ele entrar para ver o corpo, eu acho também, dependendo da idade, desnecessário isso, mas levei ele para ver que aquilo vai acontecer na vida dele, que ele vai ter que aprender a lidar com aquilo sim pro resto da vida, né? Estou falando a minha experiência, a que eu tive quando era criança e a que eu tenho com meu filho agora com 9 anos de idade. Então, eu acho que quanto mais a gente verbalizar e mostrar para a criança a vida real, eu acho que ela vai enxergar de uma forma diferente. É real isso, né? É verdade, Isa. Obrigada. Qual que é o seu Insta? Alessandra_Florentino. Alessandra_Florentino, que está carregando na sua linda barriga a Melissa. Melissa. Depois a Melissa vai assistir esse programa e vai falar, eu tava lá na barriga, não é? Obrigada, Obrigada, viu? Sucesso para você. Muito obrigada. O programa acabou, gente, acabou, mas calma, calma que amanhã tem mais, ok? Um beijo grande, um beijo especial para cada um de vocês, fiquem com Deus e aproveite o resto do dia. Beijo, beijo, tchau, obrigada.